Sejam todos bem-vindos ao último episódio da trilogia O Fim das Nações. Se você ainda não assistiu o primeiro ou o segundo episódio, clica no link que deve estar aqui na tela ou pesquisa pelos vídeos A Eleição do Voo 93 e A Batalha da Avenida Michigan. Este terceiro episódio vai apresentar a principal questão que torna tudo isso uma pauta global e inescapável. O que disputam os Estados Unidos, a Rússia e a China e qual o risco que estamos correndo de enfrentar uma nova Guerra Fria. Não há como continuar debatendo política em nosso dia a dia sem ter essa compreensão global. A Brasil Paralelo apresenta a você agora a sua primeira obra internacional. Pessoas nos Estados Unidos e em outros países poderão ter acesso a uma versão em inglês desses filmes, gravada e adaptada para o público americano. Como já é nossa tradição, os nossos lançamentos são gratuitos e impactam milhões de pessoas. E agora, esse impacto começa a ser global. Você está prestes a ter acesso a um conteúdo que nenhum veículo de mídia tratou com a devida atenção, e essa introdução tem uma parte que é a mais importante. Todo o trabalho envolvido na produção e distribuição desses filmes custa milhões de reais. São dezenas de pessoas envolvidas em tudo que é feito, sem aceitar um centavo do dinheiro público, nem qualquer tipo de incentivo fiscal. O trabalho da Brasil Paralelo é 100% independente e apartidário. O nosso compromisso é com a verdade e com os financiadores deste trabalho, que são os nossos membros assinantes. Cometemos como nação o equívoco de até aqui esperarmos dos governantes as soluções nas áreas de educação e da cultura. Não funcionou. A solução deve ser nossa. Como cidadãos engajados, devemos participar ativamente da transformação da cultura brasileira. Em 4 anos, a Brasil Paralelo lançou mais de 30 filmes que foram assistidos por mais de 20 milhões de brasileiros. Hoje, nosso ritmo de produção já alcança resultados fora do padrão apresentado pela indústria nacional. Somente em 2020, lançamos 16 obras gratuitas. Em menos de um ano, tratamos sobre a educação no Brasil, a crise do coronavírus, liberdade de expressão, além de uma série sobre os 11 ministros do STF. O impacto que as nossas produções estão causando é bem maior do que poderíamos imaginar. Mas o número de membros assinantes ainda é muito pequeno, perto do que precisamos alcançar para fazer frente ao grande aparato tradicional que mantém no país a cultura da desinformação e do ataque aos nossos valores. Grandes empresas de mídia arrecadam bilhões em contratos com os governos e grandes conglomerados de empresas construindo assim verdadeiras máquinas de influência. Mas nós não abriremos mão dos nossos valores e da nossa independência. Por isso, não há maneira de expandirmos o nosso trabalho e mantermos o ritmo das nossas produções sem que você decida tornar-se membro assinante da Brasil Paralelo. É a nossa única fonte de receita. Lançamos nesse ano o plano Patriota, com o valor mais baixo possível para que todos possam participar. R$10 por mês. Com a assinatura de R$10 por mês, você se torna um membro patriota da Brasil Paralelo. Convidamos vocês a tomar a decisão de participar conosco dessa jornada de transformação do Brasil. A sua assinatura não é uma doação. Ela também te dá acesso à versão estendida da trilogia O Fim das Nações, que acompanha um guia de estudos completo com as principais teses do documentário, um curso do Núcleo de Formação da Brasil Paralelo e acesso aos grupos de membros do Facebook, Telegram e também permite que você participe de encontros presenciais espalhados por todo o Brasil. Além disso, todo mês você receberá conteúdos inéditos na sua conta. Eu garanto, você nunca pôde fazer tanto com apenas R$10. Caso não goste do conteúdo que você assinou ou mude de ideia por qualquer motivo que seja, tem 7 dias para solicitar o seu reembolso sem precisar de nenhuma justificativa. É a sua decisão que permite a nossa existência e que continuemos trabalhando pelo futuro da cultura brasileira. Precisamos provar que é possível. Antes de começar o filme, pause agora o vídeo, clique no link da descrição e conheça todos os planos da Brasil Paralelo. Eu repito, são apenas R$10 por mês. Muito obrigado até aqui e nós contamos com seu apoio. Fique agora com o terceiro episódio da trilogia O Fim das Nações e até breve. Setembro de 2018. Um destroyer americano realizava uma manobra rotineira quando um encouraçado chinês se aproximou a toda velocidade para mandá-lo embora. Com 152 metros de comprimento e pesando 8.500 toneladas, o destroyer teve que guinar bruscamente para a direita. Por questão de alguns segundos, não houve uma colisão.
Se o choque tivesse ocorrido, os dois sairiam bastante avariados, com mortos e feridos. Para o Partido Comunista Chinês, o Mar do Sul pertence à China. Para os Estados Unidos, é uma área internacional de livre trânsito. Nenhum dos dois governos dá sinais de estar disposto a fazer concessões. O Mar do Sul da China vem se tornando uma das regiões mais militarizadas do mundo. Um dos muitos focos de tensão onde a China e os Estados Unidos se encaram, esperando alguém dar o primeiro passo. Talvez o mundo seja pequeno demais para as duas superpotências. Em 2019, a República Popular da China completou 70 anos. O governo chinês executou o maior espetáculo de massa da história de Pequim, com mais de 100 mil participantes. Apenas 11 anos antes, a cerimônia de abertura das Olimpíadas celebrava Confúcio e ignorava Mao Tse-tung. A tática era a preferida do antigo líder Deng Xiaoping. Esconda sua força e aguarde a sua vez. Agora, a China já não esconde a sua força e a sua vez parece ter chegado. O fim do sonho americano, o início do sonho chinês. O país se prepara para moldar o século XXI, assim como os Estados Unidos moldaram o século XX. Mas seus valores são bem diferentes dos que guiaram a política global no século anterior. If you're doing a deal with even a private company there, they have heavy government involvement. In some cases, working in China compromises American companies' ability to promote our values abroad and around the world. Toe the Communist Party line or face threats of losing access to the market. What is that line? Often referred to as the 3 T's: Tibet, Taiwan, and Tiananmen. China, which is a first world country now, has to play by the rules they're big, but we can't allow them to steal our technology.
o governo chinês mandou instalar 626 milhões de câmeras com reconhecimento facial. Os chineses têm que aceitar que seus dados sejam coletados pelo governo. Em 2020, 468 milhões de registros pessoais foram vendidos para instituições financeiras. E a cooperação obrigatória com o partido já é lei desde 2017. A segurança e a privacidade dos cidadãos e investidores estrangeiros parecem ter sido abandonadas. As novas leis refletem a vontade de controlar a casa e se preparar para um futuro de competição, desconfiança e guerra. O gigante chinês vem expandindo sua influência no mundo e os atritos com os Estados Unidos vão ficando mais intensos e mais frequentes. The United States, though, will not change course until China changes its ways. We will not allow our workers to be victimized, our companies to be cheated, and our wealth to be plundered and transferred. Xi Jinping, presidente da China, alertou: é o povo da Ásia que deve cuidar dos assuntos da Ásia, resolver os problemas da Ásia, garantir a segurança da Ásia. The DF-41 is capable of a payload of 10 nuclear warheads, each of which can be aimed at a different target. Era uma resposta aos Estados Unidos sobre os crescentes conflitos militares, tecnológicos e culturais no continente. So what it says in the subtitles is, in this world, there are the weak and the strong, and your race will always be the weak. The Chinese audience is seeing this white American dude telling a Chinese person, you are the weak race, right. We are the strong race. Right. And then Wu Jing comes up and kills the dude and says, that's history. And then people cheer, I'm sure. Henry Kissinger, ex-secretário do Estado americano, disse que um conflito entre os Estados Unidos e a China seria pior que as duas grandes guerras juntas. If conflict is permitted to run unconstrained, the outcome could be even worse than it was in Europe. Foi com esta ideia em mente que ele influenciou os americanos a financiar a maior ditadura do mundo. Agora, o destino da humanidade depende de os dois países reencontrarem o caminho da convivência. Navios americanos já levaram ginseng à China para trocar por chá e produtos exóticos. Missionários cristãos também já levaram o cristianismo, a educação e tecnologia ocidental ao país. Imigrantes chineses ajudaram a construir o oeste americano, estabelecendo as famosas Chinatowns em várias cidades. Os americanos e chineses compartilham uma história rica e profunda. O nome que a China deu aos Estados Unidos foi Meiguo, que significa o belo país. Mas com a Revolução Comunista e a criação da República Popular da China, os dois países se tornaram inimigos. President Nixon's departure for China. South Lawn, 17 February 1972. We must recognize that the government of the People's Republic of China and the government of the United States have had great differences. We will have differences in the future. But what we must do is to find a way to see that we can have differences without being enemies in war. Quando Nixon foi à China, desceu do avião para seguir um novo plano, arquitetado por seu secretário Henry Kissinger. Foi uma visita histórica que permitiu a entrada da China no mercado global. O plano arquitetado era antigo. Tudo começava na crença de que as ditaduras comunistas eram um fenômeno meramente econômico.
e que, conforme a prosperidade chegasse a esses povos, eles iriam gradualmente aderir a valores democráticos. Na prática, tratava-se de jogar dinheiro na China até ela se tornar liberal. O resultado da nova política foi o anúncio de Deng Xiaoping, o programa Portas Abertas, convidando empresas estrangeiras para o país. Poucos dias depois, as garrafas de Coca-Cola chegaram. 8 presidentes americanos, de Richard Nixon a Barack Obama, continuaram injetando dinheiro na economia chinesa, sempre acreditando que isso tornaria o país mais inclinado a valores liberais. O resultado foi a maior transferência econômica do mundo. Em 1995, a economia da China era menor que a da Itália. Hoje, é 7 vezes maior, perdendo apenas para os Estados Unidos. A maioria dos estudantes estrangeiros nas universidades americanas já é chinesa. E a própria filha de Xi Jinping se formou em Harvard. Harvard University has been the biggest recipient of money from China, close to $100 million. O maior laboratório da Microsoft fora dos Estados Unidos fica na China. Shenzhen, que há 35 anos era uma aldeia de pescadores, hoje rivaliza com o Vale do Silício em inovação tecnológica. Huawei, Tencent e Alibaba têm a mesma estatura que a Google, Facebook e Amazon. A China registrou quase metade das patentes no mundo em 2019. Mas a liberdade esperada não chegou. O partido continuou controlando o destino e as opiniões do povo com mão de ferro. Milhões são rastreados por câmeras de reconhecimento facial, impressões digitais e dados biométricos. A China aprisiona mais de 1 milhão de dissidentes religiosos em prisões chamadas Centro de Treinamento Vocacional. Algumas províncias já realizam coleta de DNA para controlar os cidadãos. E o país ficou folcloricamente conhecido por não respeitar a propriedade intelectual de grandes marcas. O Ocidente aceitou um modo chinês de fazer negócios, esperando uma mudança de atitude que não veio. If the lights go out in the west, the east will still shine. And if the north goes dark, then there is still the south. America doesn't represent the world. Aos poucos, as tensões retornaram a níveis que não eram vistos desde a Guerra Fria. America first. Em 2013, sem eleições diretas, Xi Jinping foi nomeado presidente da China. Assim que assumiu o cargo, deu uma amostra do seu poder e da eficiência da política chinesa. Xi Jinping expurgou opositores de dentro do partido e criminalizou mais de 100 mil oficiais. He was one of the most powerful men in China until current president Xi Jinping came to power in 2013. But the tables have turned for former domestic security chief Zhou Yongkang. A closed-door court in Beijing has sentenced him to life in prison after he was found guilty of bribery, leaking state secrets and abuse of power. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Onde dorme um gorila de 300 quilos? A resposta é onde ele quiser.
Esta charada inglesa faz referência àqueles que podem fazer o que quiserem, sem precisar temer as consequências. A China iniciou um projeto de infraestrutura global para criar corredores comerciais e unir mais de 100 países. As obras já se multiplicaram pela Ásia, África e Europa, formando a espinha dorsal da ambiciosa agenda chinesa. Xi Jinping quer uma nova globalização que deixe de lado as antigas regras ocidentais. No passado, nações do Sudeste Asiático recorriam aos Estados Unidos para financiar sua infraestrutura. Em troca, eram obrigadas a manter uma fachada de democracia. Agora, o financiador não é mais democrata. E a ditadura não é um empecilho. Após receber financiamento chinês, o Camboja fechou rádios e jornais no país e expulsou instituições de fomento à democracia, que eram financiadas pelos Estados Unidos. And Radio Free Asia shut down its Cambodia bureau after the government charged the U.S. broadcaster with millions of dollars in taxes. Human Rights Watch called the charges against them baseless and said they were part of the government's campaign to silence all critical reporting in the country. Países como Malásia, Burma, Maldivas, Paquistão e muitos outros estão seguindo o mesmo exemplo. A China concede empréstimos para países pobres, sabendo que eles não têm como pagar. Esses países se veem forçados a ceder aos interesses geopolíticos do Partido Comunista. Aos poucos, todos esses países se tornam proxies chineses. Protesters fear a Chinese colony is being created and the government will take their land to build industrial zones set up with Chinese investors. Da mesma forma que ocorreu com a União Soviética no século XX. Mas há uma diferença importante. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não tinham nenhum vínculo comercial com a União Soviética. Agora, mais de 70 mil empresas americanas têm negócios na China, gerando uma receita de mais de 100 bilhões de dólares anuais. A General Motors já vende mais carros na China do que nos Estados Unidos. E empresas como a Apple dependem do país para manufaturar seus produtos. Herança da abertura econômica americana, que enriqueceu a China e fomentou a maior ditadura do mundo. Em uma relação complicada e tensa, feita de promessas não cumpridas e expectativas frustradas. Em 2007, agentes chineses hackearam a empresa Lockheed Martin e roubaram documentos sobre o caça F-35. Pouco tempo depois, o caça chinês J-31, bastante parecido, veio a público. The United States Navy and contractor are, quote, under cyber siege by Chinese hackers. This is an act of war that is seriously undermining U.S. national security. It is stealing a technological edge that the U.S. taxpayer has spent billions of dollars to develop. Muitos países praticam a espionagem industrial. Mas o que torna o caso chinês especial é a ambição e a escala. Em 2014, hackers chineses roubaram os registros de 22 milhões de funcionários do governo dos Estados Unidos. 4 anos depois, uma campanha de espionagem chinesa roubou informações de 45 empresas americanas de tecnologia, incluindo o laboratório de propulsão a jato da NASA. Universidades, centros militares, indivíduos e empresas do setor público e privado. A China utiliza know-how de todos os níveis para montar grupos de ataques virtuais. More than 90% of the department's cases alleging economic espionage over the past 7 years involve China. Chinese hackers often they are linked back to Chinese military, and that's what this was, according to investigators, an intelligence operation to gather as much information about Americans as possible. A agressividade chinesa leva muitas empresas como Google, Facebook e Netflix a serem bloqueadas no país, desistindo de entrar nele. Well, China's latest cyber tool can do a lot more than censor foreign internet sites. Researchers are calling it the Great Cannon. And it doesn't just block banned foreign websites, it actively attacks them with massive distributed denial of service attacks. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options.
but a lot of things are happening, so we'll see what happens. Mas os Estados Unidos agora dependem de computadores, redes e equipamentos de manufatura chinesa. E a nova tecnologia de internet, o 5G, é produzido pela Huawei, uma empresa que recebe centenas de bilhões de dólares do Partido Comunista. This new element of the stock tumble, an arrest, the CFO of Huawei. Os componentes do 5G foram desenvolvidos de forma a permitir a espionagem e o hacking. There's no impact on Huawei's business due to Meng Wanzhou's loss of freedom. In fact, we're growing even faster. Let's say China. 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 China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. A China é a principal mira de Donald Trump. Acordos comerciais injustos foram um dos pontos principais de sua campanha. Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. No início do ano, durante as negociações comerciais, Trump tentou fazer declarações positivas sobre a China. Our relationship with China right now has probably never been better. We went through a very rough patch, but it's never, ever been better. My relationship with President Xi is an extraordinary one. He's for China, I'm for the U.S., but other than that, we love each other. China's working very hard. Late last night, I had a very good talk with President Xi, and we talked mostly about the coronavirus. They're working really hard, and I think they're doing a very professional job. This morning, thousands of flags cover the National Mall in Washington, honoring the nearly 200,000 Americans killed by the coronavirus. Mas os americanos foram duramente atingidos pela crise do Covid e o discurso mudou. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China. It should have been stopped right at the source. And it wasn't. Em março de 2019, um marco histórico. O Comitê de Guerra que se formou 50 anos atrás para combater a União Soviética de Stalin foi aberto novamente para combater a China de Xi Jinping. E o governo de Washington interrompeu todas as tentativas de tratar diplomaticamente com os chineses. I have a very good relationship, but right now, I don't want to speak to him. As soon as this outbreak started, China was able to identify the pathogen quickly and sequenced it and shared the sequence with the rest of the world. They're literally a pipe organ for China. Again, we give $500 million. We have over the years from 400 to 500 for a long time, for many years. And China is giving $38 million. And yet they seem to work for China. Os Estados Unidos ainda gastam 2 vezes mais que a China com a sua defesa. E continuam sendo a maior força militar que o mundo já conheceu. Mas a cada dia, a China se torna um adversário mais forte. Ela já tem a maior marinha, maior número de soldados, já conta com seu próprio sistema GPS por satélite e um exército de hackers. Nas simulações de guerra feitas pelo Pentágono, a China costuma vencer todas as batalhas por Taiwan. Os 2 países têm armas nucleares guardadas sob segredo de Estado. A fórmula da vitória é simples: ganha quem ficar de pé. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. O plano de financiar a China acreditando na sua futura liberdade não era novo. E ela ter acabado comandando países satélites como proxies talvez não seja coincidência. Financiar novos adversários para derrotar grandes inimigos já virou um hábito do governo americano. Que o comunismo seria um inimigo natural do capitalismo não era surpresa para ninguém.
Mas como ele conseguiu se desenvolver a ponto de criar uma guerra fria com a maior potência do mundo, talvez ainda seja um mistério para muita gente. Em 1917, na Primeira Grande Guerra, o Império Germânico tentou estabelecer uma hegemonia sobre a Europa, quando os Estados Unidos descobriram o telegrama que revelava as verdadeiras intenções alemãs: expandir a guerra para as Américas e dominar todo o Ocidente. Para deter os alemães, o presidente Wilson enviou milhares de jovens americanos para os campos de batalha, colocando a balança a favor dos aliados e pondo um fim à guerra com um dos mais severos acordos de paz da história: o Tratado de Versalhes. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu territórios importantes e foi obrigada a pagar os prejuízos da guerra aos países vencedores. A população se sentindo humilhada e as severas condições impostas foram a cola social para a ascensão de uma nova proposta totalitária: o Império Nazista. « 25 anos depois, o mesmo exército entrava em guerra com o mesmo país. Em campos de batalha pelo mundo inteiro, no ar, na terra e no mar, os americanos lutaram incessantemente contra a segunda maior ameaça do século XX. Para vencer Hitler, travaram uma aliança com a União Soviética de Stalin, fazendo expressivos financiamentos da ditadura comunista. Só no programa Lend-Lease, os americanos enviaram mais de 100 bilhões de dólares em moeda atualizada para os russos, que também receberam 18.700 aeronaves, 2.000 locomotivas, 11.000 vagões de trem, centenas de milhares de caminhões americanos, além de alumínio, cabo de telefone e comida enlatada. Mais de 2/3 dos carros do Exército Vermelho foram fornecidos pelos Estados Unidos. From America they will get tanks and guns and ammunition and supplies of all kinds. First, the breakup of the Soviet Union, engineered partly by Yeltsin, then a crash course in capitalism that broke the chains of the centrally planned economy. For decades, Russia was the center of a global communist powerhouse, until almost overnight, it fully embraced capitalism. Quando a União Soviética finalmente entrou em colapso no fim dos anos 90, chefes comunistas locais aproveitaram a falta de autoridade para fazer negócios por conta própria. As indústrias de commodity da Rússia foram loteadas por uma bagatela. E uma oligarquia assumiu o controle financeiro de um verdadeiro império. Segundo um analista do Conselho de Nova York, foi a maior expoliação que já ocorreu. E ficou conhecido como o estupro da Rússia. The Soviet Union collapsed and the Russian Federation was formed with Yeltsin. Now Boris Yeltsin has succeeded in making history yet again by being the first ever Russian leader to step down voluntarily rather than die or be forcibly removed from office. Quando Vladimir Putin foi chamado ao escritório de Boris Yeltsin em 1999, não fazia ideia de que passaria os próximos 21 anos liderando o maior país do mundo. Как было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить? Вот этого никто, в том числе Горбачев, тогда не знал и довели до распада страны. The man in the eye, I found it to be very straightforward.
and trustworthy. 17 years of the most powerful man in the world. To understand how one man could have such a powerful influence on this country, you need to go back to the chaos and corruption. Putin era ex-agente da KGB, seus pais eram soldados sobreviventes da Segunda Guerra e seu avô cozinheiro de Lenin e Stalin. Ele assumiu o controle de uma nação humilhada e empobrecida. Was sentenced to 14 years in jail, this on a new conviction of embezzling oil. This is effectively a vendetta from Vladimir Putin for Khodorkovsky getting involved in opposition politics. Deu fim aos oligarcas opositores, confiscou as indústrias e empreendeu 2 décadas de recuperação econômica. Putin herdou o maior território do mundo, o 2º melhor exército e o antigo sonho do Império Russo. A gigante vermelha se vê no impasse de que rumo seguir. Os americanos veem nela a possibilidade de limitar a expansão da China, e os chineses veem na Rússia o seu fornecimento de commodities e um aliado militar indispensável. Com as hostilidades entre a China e os Estados Unidos, a aliança com um gigante como a Rússia pode ser a peça final. Em um discurso no Kremlin, Vladimir Putin disse: "Vocês sabem como eu me sinto a respeito do colapso da União Soviética. Não precisava ter acontecido, não era para ter acontecido. O que o governo americano fez com a China no final do século foi a mesma coisa que fez com a União Soviética na Segunda Guerra. E agora ele pode se deparar com a fatalidade de ter que enfrentar uma aliança entre os dois." Alexis de Tocqueville escreveu que o amor pela liberdade desafia a análise racional, que não é possível analisar completamente esse sentimento sublime, que era um amor que penetrava os nobres corações, preparados por Deus para recebê-lo. E concluía, dizendo que não era possível explicá-lo para quem nunca o sentiu. Essas palavras assumem um tom de aviso quando lembramos de países mais antigos, em cantos distantes do mundo, com povos acostumados a milênios de dominação absoluta, para quem a noção de liberdade pode parecer um capricho adquirido entre confortos materiais e a riqueza de seus vizinhos. Em 2 guerras mundiais, americanos morreram acreditando lutar para salvar a liberdade de estranhos. É verdade, a Alemanha virou uma democracia e a Europa foi pacificada. É verdade também que os americanos que morreram em Iwo Jima nos deram um Japão livre. A democracia foi chamada de o experimento americano por ser algo novo e incerto. Como todo experimento, trazia em si a possibilidade do sucesso e do fracasso. Os Estados Unidos se tornaram a maior riqueza que o mundo já viu. Despontaram na cultura e nas artes e cultivaram o maior amor à liberdade que a Terra presenciou. A liberdade de religião, expressão e de trabalho foi vista pela primeira vez como um valor inegociável. Todos nós vivemos em um mundo que, em alguma medida, foi criado, circunscrito e protegido por eles. Com todo esse sucesso, muitas pessoas esqueceram a dura trajetória que tornou isso possível. Já se passaram 244 anos desde o início desse experimento, que começa a ser testado mais uma vez. Se a arma da democracia é a palavra, a do totalitarismo é a guerra. Os pais fundadores que fizeram este país hoje têm suas estátuas derrubadas por grupos que esquecem que não é só de democracia que vive o mundo. Proletários, brancos,
mulheres, negros, gays. Seres humanos instrumentalizados como massa política para a cruzada por novos direitos. Todos esses direitos, de protestos e de crença, não podem existir do outro lado do mundo. O cavalo de Troia da contracultura cega a nossa civilização. Testemunhando a crise do Ocidente, os antagonistas dos Estados Unidos parecem seguir à risca a ideia de jamais interromper um inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Durante a comemoração dos 70 anos da República Popular da China, o presidente Xi Jinping observou a cerimônia de uma sacada alta, acima da Praça Tiananmen. A mesma praça que esmagou as manifestações pela democracia em 1989. A expressão impenetrável e postura corporal de Xi Jinping são seus dois maiores símbolos, de paciência e estabilidade. Como os hackers chineses que aguardam anos por uma falha de segurança, como os economistas chineses que desvalorizaram a própria moeda para uma renegociação vantajosa, como Xi Jinping que suspendeu o limite de tempo para sua presidência, a China não vai a lugar algum. E espera. Armada com a paciência oriental de 4.000 anos, a China continua se fortalecendo enquanto o tecido social dos Estados Unidos se rasga aos olhos do mundo. Os americanos escolheram evitar o conflito direto com a Rússia e focar no combate à sua influência ao redor do mundo. Mas essa estratégia requer tempo e, principalmente, união nacional pelo mesmo propósito. Isso parece cada vez mais difícil quando lembramos do atual clima americano. O presidente dos Estados Unidos era para ser o homem mais forte do mundo. Seu exército é melhor, seu dinheiro é maior, seu país é mais forte. Mas o país está dividido ao meio, em visões de mundo irreconciliáveis. Democratas e republicanos dizem trabalhar pelo mesmo país, mas discordam que país é esse. Já a China age como um só corpo, seguindo um plano claro ditado por um homem forte. Xi Jinping é presidente do país, secretário-geral do Partido Comunista Chinês e diretor da Comissão Militar. Estado, partido e exército respondem ao mesmo homem. Nos Estados Unidos, lideranças políticas são caladas por crianças, precisam cumprir bizarros rituais populares para ganhar simpatia do público, e as ferramentas da democracia são instrumentalizadas para fazer oposição política. We must not hesitate to declare our ultimate objectives and to take concrete actions to move toward them. We must be staunch in our conviction that freedom is not the sole prerogative of a lucky few, but the inalienable and universal right of all human beings. A ausência de propósito que permite todos irem na mesma direção pode ser fatal e condenar uma nação à derrota antes mesmo que a batalha comece. Uma sociedade dividida, em que grupos se enfrentam em uma luta de todos contra todos, é uma sociedade fragilizada. E se Sun Tzu disse esconda sua força e aguarde a sua vez, também disse: conhece a ti mesmo e não precisarás temer batalha alguma. So let us ask ourselves, what kind of people do we think we are? And let us answer, free people, worthy of freedom, and determined not only to remain so, but to help others gain their freedom as well. Rivais históricos dos Estados Unidos como China e Rússia estão assistindo à indecisão ocidental
seguros na estabilidade de seus impérios, enquanto o cavalo de Troia eclode no resto do mundo. Entre a cooperação espontânea de homens livres e o controle com mão de ferro, a China e a Rússia parecem saber quem são. E os Estados Unidos ainda não. Mas ser a cidade luminosa no topo da colina, vista pelo mundo todo, foi o destino dos americanos. Esperamos que você tenha gostado da trilogia O Fim das Nações. Ficamos muito felizes que você tenha assistido tudo até o final. Se você chegou até aqui, é sinal que confia no conteúdo da Brasil Paralelo e chegou a hora de passar pro lado de cada mesa, financiando essa iniciativa e tendo acesso ao conteúdo exclusivo. E lembrando, o documentário que você acaba de assistir e todos os outros documentários da Brasil Paralelo só são possíveis graças aos milhares de assinantes que apoiam o nosso trabalho e possibilitam que tudo isso aconteça. Clica no link na descrição e por apenas R$10 por mês você já se torna um membro patriota da Brasil Paralelo. Nós contamos com você e até breve. Und werde euch voll Fettrit schützen. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass tanzen muss. Wer